Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio das Crônicas Vampirescas no canal. Faz um tempinho que não menciono nada relativo a obras vampirescas aqui e creio que já é hora de minimamente retomar o fluxo das palavras, das ponderações, das questões normalmente aplicadas ao vampirismo contemporâneo de Anne Rice, para ser mais específico, e deste livro aqui em questão, O Vampiro Lestat. Da última vez que nos falamos, Lestat lidava com uma crise existencial forte relativa à finitude. Ao segundo olhar dele, destino bárbaro, ou, melhor dizendo, condição bárbara, que nos impõe a finitude, ontologicamente condenados a escolher o que fazer de nós, livres para fazê-lo, ou, mais especificamente, parcialmente livres, devido a todas as questões materiais que nos circundam, algumas que extrapolam o nosso controle, mas, de certo modo, todos nós estamos inseridos numa condição onde nós devemos escolher o que fazer de nossas vidas e o que fazer de nós mesmos o tempo todo. E a gama de possibilidades para alguns são maiores do que para outros, em virtude de limites materiais e concretos. Mas essa questão, essa necessidade de decidir o que fazer de nós, esse convite é ontológico. E mediante a tudo isso, muitas coisas são feitas, muitas coisas são realizadas. Nossa biografia torna-se cada vez mais expansiva, mais ampla, e as possibilidades de ampliação desta também sempre se colocam. Quando, de repente, um evento clímax, o qual nós não podemos mensurar, não podemos esperar, dizer exatamente quando vai acontecer, se coloca diante de nós e interrompe tudo isso. A morte. A morte é aquilo que destrói, ceifa esta condição ontológica de ser livre. Ser livre, realizar, descobrir, conhecer, incessantemente, continuamente. A doença da mortalidade, entre aspas, um termo que o próprio Nicolas cunharia em Paris para o Lestat, já havia se apossado totalmente do personagem neste momento da trama. E claro, foi algo que foi tomando proporções, dimensões maiores a partir do momento que ele soube pela primeira vez, até com um certo nível de repressão, evitando lidar, pensar sobre isso. No momento que ele soube sobre a própria morte da mãe dele, a morte da Gabrielle, que em algum momento iria acontecer. Somado-se a isso, o lugar das bruxas, as próprias questões pontuais do lugar onde o Lestat viveu e cresceu, culturais, as crenças, religiões, tradições, algumas que apontavam mais para algo do passado do que do presente. Havia uma certa resistência da comunidade local do Lestat de olhar para o futuro, coisa que também incomodava bastante o personagem. Enfim, todas essas coisas foram tornando a presença dele em casa, no castelo dos Lion Court, aquele ambiente familiar cada vez mais insuportável. Só que isso não demoraria muito para ter um ponto final, graças à sua mãe, a sua sempre, se não tão amorosa assim, pelo menos ela não era, ela não demonstrava tanto assim a afeição por Lestat, no sentido do toque, da aproximação, demonstrações físicas disso, mas a Gabrielle sempre foi observadora, sempre foi presente e nunca deixou de ser.
por amar o filho e até mesmo por razões que, segundo a interpretação dela, possivelmente foram egoístas. Uma coisa que ela vai colocar aqui nesse pequeno, pelo menos momentâneo, adeus, uma breve despedida do filho. Atenta como sempre, não deixando nada passar por seus olhos, Gabrielle percebe que o Lestat estava abatido, ele sempre esteve, mas naquele momento mais do que o habitual, e foi até ele saber sobre isso, o que de fato estava causando a ele toda aquela afetação, porque ele estava tão transtornado assim. Lestat, de certo modo, tentava ser muito empático com a mãe, porque, na condição dela, saber que a morte para ele era algo insuportável, saber que naquele momento ela o assustava e era como se fosse uma grande pressão, uma bigorna em cima dele, falar sobre isso, na condição que ela estava, uma mulher que estava morrendo e que tinha a própria morte como horizonte, Lestat sabia que isso poderia fazer muito mal para ela. E de certo modo, o herói da Anne Rice, esse vampiro loiro aí, teve aqui os seus momentos de empatia, ou pelo menos tentou ter. Porque, como vocês sabem muito bem, quando Lestat fica destemperado, quando as emoções sobem, afloram por ele, o que não é muito difícil de acontecer, todo o recato, toda a armadura, todos os bloqueios, tentativas de ser ponderado, acabam caindo por terra. Mas ele tenta ser empático com a mãe. Tenta não falar muito sobre o assunto, embora a investida de Gabrielle tenha sido pontual, ela tenha sido forte. Ela realmente queria saber sobre o que estava acontecendo com o filho. E esse último momento que eles tiveram na casa dos Lioncourt foi talvez o mais afetuoso da história de vida deles, pelo menos da vida humana, né? Porque foi a primeira vez onde mãe e filho se abraçaram com vontade, por um momento prolongado, trocaram beijos. Lestat até menciona, né, que deu todos os beijos que ele gostaria de ter dado nela anteriormente e não fez, por não se dirigir até ela, não dar esse passo, e também pelo fato dela ser um pouco distante, evitar tanto contato assim. Os dois tinham esse bloqueio, não por culpa dos dois, ou pelo fato da relação dos dois ser desgastada, nada disso, mas em virtude da história de vida deles, né? Maneira como eles se relacionavam entre família, as referências que eles tiveram, enfim, várias outras coisas. Mas aqui, ambos os personagens já estavam muito, muito sensíveis. Muito sensíveis. Então, como poderia, supostamente seria, não acabou não sendo no decorrer da obra, mas como supostamente seria o último momento presencial entre os dois, houve muitos abraços, muitos beijos e algo bastante maternal acontecendo ali naquele quarto, onde Lestat estava transtornado, adoecido pela ideia da finitude, e a mãe, Gabrielle, estava ali fazendo algo que não fez com muita frequência ou quase nunca durante toda a trajetória deles, né? Colocar o filho no colo, ser banhada pelas lágrimas dele, ouvi-lo soluçar, e agora sem barreiras, um pouco resistente, mas não abraçando essa resistência e deixando com que ele a beijasse e atribuindo esse gesto. É uma cena muito bonita, dessa
primeira despedida, digamos assim, desses dois personagens. Mas Gabrielle também tinha outras intenções nessa pequena visita que ela fez ao Lestat, porque ela estava decidida a libertar o filho das possíveis dores maiores que ele poderia sentir, sofrer por estar ali. Não havia caminho de volta, não há caminho de volta. Se está vivo, vai morrer. E no caso dela, a morte se avizinhava de forma muito mais eloquente, muito mais decidida. A morte era certa. E todos os prognósticos feitos em relação à condição dela não eram os melhores. Gabrielle tinha tato. Ela sempre foi uma mulher de tato. E também uma vampira de tato. Embora ela possa ter perdido o tato em algumas ocasiões. Sim, eu concordo com isso. Mas qual vampiro não perdeu? Enfim. Mas mesmo sofrendo com medo absurdo de morrer, ela ainda teve tato. Tato a ponto de perceber que a questão da finitude abalava muito Lestat. A ideia da morte, do fim, da falta de sentido em viver uma vida medíocre ou maravilhosa, mas ela simplesmente acabar, você ser esquecido, ela não valer absolutamente mais nada, não ser lembrado, ser reduzido a nada, assim, espontaneamente, de repente, num piscar de olhos. Ela sabia que isso tudo estava acabando com a saúde dele. E é nesse momento que ela, como mãe, como uma cuidadora presente, decidida, envolvida, talvez de um modo como ela jamais havia sido antes, decide dar o último presente a ele, injetar vida no Lestat. Morte estava em seus pensamentos o tempo inteiro. 24 horas por dia, 7 dias na semana. 24 horas por dia, certamente 24 horas por dia. Porque os sentimentos são tão intensos, a pressão é tão grande que você também tem pesadelos com isso. O espírito nunca está em paz, nem durante o sono. E Gabrielle sabia que ela iria definhar, que a condição dela se tornaria problemática e mais problemática com o passar do tempo, e que ficar ali poderia não destruir apenas a ela, a morte dela era certa, mas também poderia destruir Lestat, destruir o próprio filho. É claro que o pai de Lestat jamais foi a favor, e não seria a favor de que o filho deixasse a família dos Lioncourt, que fizesse suas aventuras e desventuras, né? Lá em Paris, ele jamais seria de acordo. Mas Gabrielle já não se rendia às imposições do marido há muito tempo, há muitos anos. Como discutimos nos episódios anteriores, a visão de Gabrielle transcendia muito a redoma, as paredes da casa dos Lioncourt, e ela decidiu dar o último presente a Lestat, que foi a liberdade da casa dos Lioncourt, daquele lugar que para ele, de certo modo, era maldito. Não apenas o lugar, como também o nome. É algo interessante que vocês notem que uma das primeiras coisas que Lestat fez quando chegou a Paris foi abandonar o sobrenome Lioncourt. Ele fez isso de bom grado. E este é um gesto que não deve ser traduzido, interpretado como algo simplesmente banal. Não foi, né? Longe de ser. Enfim. Gabrielle o ajuda a abandonar o lugar, a abandonar o nome e descobrir, reencontrar com a vida, sair daquele círculo de morte iminente, a dela, a morte que ali marcou aquele lugar, que marcou o lugar das bruxas, do cheiro, do aspecto,
da ideia, da perspectiva de morte que existia ali. E ela doa o restante do dinheiro que ela ainda tinha, que ela costumava penhorar também, né, com as suas joias e tal. Ela doa todo o restante do dinheiro para o Lestat, porque ela sabia que se ele ficasse ali, já naquele estado, quando as coisas realmente ficassem piores, ele não iria suportar. E provavelmente ele também iria morrer, estando ali. Então, Gabriele, em virtude disso tudo que eu acabei de mencionar e pontuar, foi não apenas a financiadora da grande aventura que Lestat teria nas ruas e nos palcos de Paris, mas também foi a pessoa a, pela primeira vez, pontualmente, né, de uma forma onde nós percebemos protagonismo, tentou injetar vida nele, ou facilitar com que a vida fosse injetada nele, para que a morte não fosse a única temática, a razão da vida de Lestat, aquilo que ocupasse a sua mente todo o momento. E foi assim. Ela deu o dinheiro a Lestat, pediu para que ele fosse a Paris e deixou muito claro, disse categoricamente, que não queria que ele estivesse ali, que a visse morrer. É claro, antes de fazê-lo, ela também confessa algo muito importante e bastante honesto da parte dela. Não é algo fácil de